Questão 19. O efeito Compton, descoberto na década de 1920, é hoje amplamente utilizado durante tratamentos radioterápicos. O efeito relaciona-se à mudança no comprimento de onda de fótons de raio-x quando interagem com partículas como elétrons ou prótons, conforme ilustrado na figura a seguir. Então temos aqui uma colisão, né? Basicamente isso, é uma colisão, só que é uma colisão um pouco diferente do que a gente está acostumado. É a colisão de um fóton, que nem sequer possui massa. Lembra que fóton é a partícula de luz, né? A partícula de uma onda eletromagnética, e ela não possui massa. Porém, ela pode interagir com a matéria como se fosse uma colisão entre duas bolinhas. Nessa colisão entre duas bolinhas, a gente pode, de fato, resolver o problema pelos princípios de conservação da quantidade de movimento, conservação de energia e assim por diante. Então, beleza, temos aqui a colisão acontecendo, o fóton é desviado para cima com certo ângulo θ, a partícula é desviada para baixo com certo ângulo φ. Vamos voltar para o texto. Quando um fóton com comprimento de onda λ0 incide sobre uma partícula, ele emerge dessa interação formando um ângulo θ com a sua direção inicial de movimento. E seu novo comprimento de onda λ' é dado pela relação. Então olha só que interessante, o fóton ele vai ter uma mudança de comprimento de onda, o que acaba mudando também, obviamente, a frequência da onda associada a esse fóton. Então você meio que muda a radiação. A radiação ela é trocada de certa forma, né? Você vai ter uma outra frequência de radiação devido a essa interação entre a radiação e a matéria, as partículas que estavam ali para serem colididas pela radiação. E claro que você não tem que saber essa expressão de cabeça, a questão já fornece aqui a expressão para a gente. É uma questão muito mais matemática, de saber trabalhar com essa expressãozinha daqui, entender o ângulo, né, o λ' em comparação com o λ0, nada demais. O contexto pode ser complicado, mas a questão em si é bem tranquila. Em que α é uma constante positiva e m é a massa da partícula. Com base nessas informações e em seus conhecimentos sobre a propagação de ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta. Então a gente vai ter que ler uma por uma questão meio chata, meio trabalhosa, porque não dá para já ler o enunciado e cravar na alternativa. É procurar de fato a alternativa correta, a gente não tem nem o que responder por enquanto. Então vou ter que ler a letra A, testar. Ler a alternativa B e testar a alternativa B, até chegar ali no gabarito. A prova do Enem não costuma fazer muito isso, tá? Só para você aí que está focado mais na prova do Enem, o Enem ele é bem claro no que ele quer saber. A pergunta ela é bem clara e você já sabe direto o que você tem que procurar. Não costuma ser essa questão de ficar procurando em uma por uma qual que está correta. Mas aqui tudo bem, vamos fazer o que ele está pedindo. Letra A. A maior variação no comprimento de onda do fóton ocorre quando o ângulo θ é igual a 90 graus. Bom, eu vou até escrever essa expressãozinha aqui de novo. Λ' é igual ao λ0 mais uma constante α sobre a massa da partícula, 1 menos cosseno do ângulo θ. O que a gente vai ter que fazer então é uma análise puramente matemática para pensar em que situação do ângulo θ, né, para qual valor de ângulo θ esse carinha vai ter o seu maior valor, né? Esse λ' vai ter o seu maior valor. Então vou escrever aqui, ó, letra A. Partindo dessa expressão, qual é a condição para isso aqui atingir o seu valor máximo? Bom, pensa comigo. O λ0 não dá para você mudar, não é uma variável, certo? λ0 é o λ0, é o comprimento de onda inicial desse fóton. Não tem o que fazer. O α, o próprio texto diz também que é uma constante, não dá para fazer nada. A massa m é a massa da partícula, também não é o que está sendo alterado, né, aqui nessa questão. Mas, pelo visto, né, esse ângulo θ, que é o ângulo de desvio, pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, pode ser 90, 30, 60. Então, esse ângulo de desvio pode sofrer variações, né? E variando esse cosseno, você pode ter um λ' maior, menor, igual e assim por diante. Então, pense comigo. Eu quero ter o maior resultado possível, né? O maior valor possível para toda essa expressão aqui, ó. Quanto maior for esse termo, 1 menos cosseno de θ, maior vai ser esse termo aqui, que maior vai ser esse termo inteiro somado com o λ0, logo a resposta final vai ser de fato maior também. E essa é a grande sacada, você olhar para isso aqui, ó, e pensar, poxa, em que contexto, em que condição, né, melhor dizendo,
1 menos cosseno de θ vai assumir seu máximo valor. Aí eu preciso que você se lembre do ciclo trigonométrico, tá? Ciclo trigonométrico. Quais são os valores limites para o cosseno ou para o seno de um ângulo? Vou até escrever aqui no cantinho da folha, tá? A gente tem que lembrar que o cosseno de 0 graus é exatamente igual a mais 1. Cosseno de 0 é igual a mais 1. Se você não sabia disso, tá sabendo agora. E se você quer saber mais sobre isso, pesquise por ciclo trigonométrico. O cosseno de 90 graus, caso o fóton seja desviado para cima, né? Ele vai sair perpendicular à sua direção inicial. Esse cosseno vale 0. O cosseno de 180 graus, que seria o fóton bater e voltar, né? Ele bate e volta no sentido contrário, isso aqui seria menos 1. E o cosseno de 270 também é igual a 0. Então a gente tem esses valores, que são os valores assim mais fáceis de você lembrar. São os valores extremos, subindo de 90 em 90, né? Então 0, 90, 180, 270, aí o 360 volta para o 0 e assim por diante. Então pensa aqui, ó, desses valores, qual que eu vou colocar aqui para conseguir obter o maior valor dessa expressão? Aí é puramente matemática, é você realmente pensar aí, né, um por um, qual é o maior resultado possível, e a resposta vai ser cosseno de 180. Com certeza é para esse carinha daqui que a gente consegue o maior valor possível. Vai dar 2, né? Vamos pensar aqui, ó. Se eu colocar 1 menos cosseno de 180, isso fica 1 menos menos 1. 1 menos com menos vai acabar somando, por isso que vai dar o máximo, né? E nossa resposta é igual a 2. Não tem outra opção que dê o valor maior do que isso, né? Se você colocar 0 graus, vai ficar 1, aí 1 menos 1 vai dar 0, vai zerar tudo. Se você colocar 0, vai ficar 1 menos 0 vai dar 1, não chegou a 2. Então esse é o maior valor possível. Aí voltando lá para o item, né? Para a alternativa A, ele falou que era para o 90 graus. Errado. Errado. Seria para 180 graus. Então perceba que a questão não é exatamente de física não, tá? É uma questão muito mais de matemática, análise matemática da fórmula, porém o contexto ele é da física. Vai prezar um pouquinho aqui, sabe, a relação entre frequência, comprimento de onda, mas o principal mesmo da questão é uma análise matemática desse ângulo e como que ele afeta aquela expressãozinha. Vamos para a próxima, letra B. Se o ângulo θ é igual a 30, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial? Bom, não sei, vamos testar, né? Vamos calcular aqui para ver se vai dar certo. Então, para a letra B, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui na expressãozinha, já substituindo o ângulo por 30, né? Que é o que ele pede. Então, muita calma nessa hora, deixa eu só apagar esses rabiscos aqui que eu tinha feito antes. E no lugar de θ, eu já coloco cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 é um ângulo notável, a gente tem que saber de cabeça, né? Vai dar raiz de 3 sobre 2, que aproximadamente, raiz de 3 é mais ou menos 1,7, tá? 1,7 com 2 dá mais ou menos 0,85. Não se preocupa muito com o valor exato, não. A gente só quer saber se aumentou ou se diminuiu. Essa é a única ideia. Então, 1 menos 0,85, aproximadamente. O que importa é que essa brincadeira aqui, ó, vai dar um valor positivo. Isso que interessa, isso aqui vai dar positivo. Vai dar 0, alguma coisa. E se der um valor positivo, então lambda' vai ser o lambda inicial mais alguma coisa, percebe? Mais alguma coisa. Então, mais blá, blá, blá. Professor, o que seria esse blá, blá, blá? Poxa, é o alfa dividido pela massa e multiplicado por 0,15. O valor disso, de fato, não interessa, mas vai dar uma coisa positiva. Então, estou somando com o lambda inicial. Resultado, então, o comprimento de onda, lambda', vai ser maior do que o comprimento de onda inicial. Essa era a sacada da questão, né? Era isso que você tinha que perceber. Professor, mas e aí? Ele falou sobre frequência. Ah, ok. Se o comprimento de onda foi aumentado, a frequência dessa radiação foi reduzida. Equação fundamental da ondulatória. Lembra que V é igual a lambda F? Se V é igual a lambda F, a frequência F é igual a V sobre lambda. Então, se nós temos aqui
um aumento, né, do comprimento de onda, significa uma redução na sua frequência. Prof, e a velocidade? A velocidade não muda, pelo amor de Deus, ela só depende do meio de propagação, tá? A velocidade só depende do meio de propagação. Esse fóton está se propagando no mesmo meio. Ele só colidiu com uma partícula, mas ele não vai ter sua velocidade alterada só por conta disso. Então, prontinho, temos aqui nosso gabarito. É exatamente o que a letra B colocou, né? Que caso o ângulo fosse de 30 graus, a frequência dessa nova radiação seria menor do que a frequência inicial, gabarito, letra B de bola. Mas é claro, estamos aqui para revisar, né, para poder estudar um pouquinho. Então vamos ver se as outras 3 estão de fato erradas. Vamos ler uma por uma. Letra C, só que agora eu vou ser um pouco mais rápido. Letra C. Quando o θ é igual a 0, a velocidade do fóton emergente é menor que a do fóton incidente. Já parou por aqui? Falar que a velocidade do fóton variou, isso já não faz o menor sentido, independentemente do ângulo, tá? Não importa se ele saiu a 0 graus, 90 graus, o fóton está se propagando no mesmo meio de antes. Não faz sentido dizer que a sua velocidade será alterada. O que muda é o lambda e a frequência. Letra D. Se o ângulo θ é igual a 60 graus, a variação no comprimento de onda do fóton é menor se a partícula for um elétron do que se a partícula for um próton. Então, peraí, os 60 graus não é tão importante assim. A gente já percebeu que esse cosseno de 30 era só para a gente saber que era menor que 1, certo? Menor que 1. Então vai dar um valor positivo, né? Vai ficar 1 menos alguma coisa. Cosseno de 60 vai ser a mesma ideia, né? Vai ficar 1 menos cosseno de 60. Mas o cosseno de 60 vale meio, né? Então fica 1 menos 0,5. E 1 menos 0,5 vai dar 0,5. O que importa é que é positivo, tá? O que importa é que esse cara é positivo, até aqui tudo bem. Mas o que ele quer saber mesmo é sobre a massa. O que ele falou aqui, né? Vamos até ler de novo. A variação do comprimento de onda é menor se a partícula for um elétron. Mas peraí, o elétron é bem mais leve que o próton, né? O elétron é bem mais leve que o próton. Vou até usar essa própria fórmula aqui que está no texto, ó. Se o elétron é bem mais leve que o próton, então essa massa aqui do elétron, sendo bem menorzinha, vai fazer o que com essa expressão toda aqui, ó? Se a gente está reduzindo o denominador, se a gente tem um denominador muito pequenininho, denominador muito pequeno vai aumentar pra caramba toda essa expressão, né? Toda essa expressão vai ser um valor bem elevado. E sendo um valor bem elevado, isso vai somar com o lambda zero e resultar num lambda' também bem elevado, tendo uma maior variação no comprimento de onda. Você está adicionando uma quantidade numérica bem significativa, porque a massa do elétron é bem pequenininha. O item falou o contrário. Se o ângulo θ é igual a 60, a variação no comprimento de onda é menor se a partícula for um elétron do que se fosse um próton? Não. Errado. Se for um elétron, a variação é maior, justamente porque você reduz o denominador. O próton é só inverter a lógica, né? O próton ele é mais pesado, digamos assim, ele tem uma massa maior. Isso vai reduzir pra caramba toda essa expressão, porque você aumenta o denominador, né? Então isso aqui tudo diminui, o que vai dar um aumento pouco significativo, né? Vai variar pouco, você vai somar uma quantidade pequena, ok? Então não é tão relevante assim. Gabarito não é a letra D, né? Letra D, errado. E finalmente, letra E. Um fóton que emergiu perpendicularmente à sua direção inicial não sofreu mudança em sua frequência? Com certeza não, né? Com certeza não. Vamos lembrar aqui, se ele saiu perpendicular, vou até aproveitar aqui essa própria expressão de novo, esse θ seria 90 graus, né? Então seria cosseno de 90. Pode ser 90 ou 270, tá? Não vai fazer diferença nenhuma, porque ambos são iguais a zero. Vou até voltar onde eu já tinha escrito isso. Olha aqui, ó. Lembra que 90 graus ou 270, ambos são iguais a zero. O cosseno vai dar zero. E se o cosseno der zero, se a gente zerar todo esse cosseno daqui, ó, vai sobrar o quê? 1 menos 0, que vai dar 1. Ou seja, esse termo não vai zerar. Vai ficar 1 menos 0, que dá 1. Esse termo todo aqui, ó, ele não vai ser zero. Ele vai ter algum valor, certo? E se ele tem algum valor, vai somar com o lambda zero e mudar, claro, esse nosso lambda', certo? Ou para mais ou para menos, nesse caso é para mais, né? Porque vai dar mais 1 ali naquela expressão entre parênteses. Professor, teria alguma alternativa em que a frequência e o lambda não sofreriam alteração? Sim. Se esse cara daqui, ó, se esse ângulo
fosse de 0 graus. Pensa bem, se fosse cosseno de 0 graus, qual que é o cosseno de 0? O cosseno de 0 vale 1. Mas se eu coloco 1 no cosseno, vai ficar 1 menos 1. Opa, 1 menos 1 quer dizer que isso aqui tudo vai dar 0. Vai zerar toda essa expressão. E se zerar tudo isso, vai zerar isso aqui também, né? Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Vai sobrar só que lambda' é igual a lambda 0. Ou seja, não aconteceu nada. O fóton ele continuou na mesma direção que ele estava. O desvio que ele teve foi 0 graus. Então é basicamente dizer que não houve colisão com nenhuma partícula. Ufa, prontinho. Agora sim temos certeza. Gabarito tem que ser a letra B, porque não é a A, não é a C, não é a D e também não é a letra E.